Cibele e do Cleito Arruda. Eu retorno, se Deus quiser, às 7 horas. Na sequência, o Luciano Kleber chega com a conexão com Fortaleza. Boa, confusão. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 14 de novembro de 2019. Estamos iniciando mais uma participação no programa De Olho na Cidade, produzido aqui nos estúdios da Paraíso FM, em Sobral, sob o comando do grande comunicador Assis Nascimento, tendo ao seu lado o seu fiel escudeiro competente Ricardo Gomes, que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense, em Fortaleza, neste momento comandado pelo querido colega jornalista Nilton Mourão, que vinha acompanhado até então pelo jornalista Vicente Alencar. A todos vocês, um bom dia. E eu inicio agradecendo, como sempre, dando um abraço especial a quem ajudou a elevar a nossa voz nas redes sociais, como o Ronilson Evangelista, João Alves Freire, o Jesus Alves, a Silvana Saboia, o Vicente de Paula Gomes, Francisco Edivar, Antônio José Loyola, Wagner Viana, Paulo Porfírio e Elano Forlan, Everaldo Oliveira e o programa O Poder e a Cidadania, lá de Maranguape. Bom dia para quem já entrou em contato pelo WhatsApp, 96161470, como o Michel Mendonça, o Cleiton Bernardo e o Gilberto Coutinho, né? Nós temos um grupo de ouvintes, sempre aviso aqui, e quem quiser participar, só entra quem quer participar, manda um zap para 96161470 e a gente, com o maior prazer, coloca você. Eu vi aí o telefone, resolvi hoje, viu? Se alguém quiser participar via telefone, quiser fazer alguma pergunta, alguma reflexão, depois eu vou dizer para vocês que eu não sei de cor aqui o telefone que mudou recentemente. Nós temos vinheta do telefone, não, né? O telefone é 3614 90 35. Então, desculpa, é 3614 90 45. Então, lá para metade do programa, a gente hoje, se alguém quiser participar, obviamente, a gente vai abrir os microfones da Paraíso FM para a participação dos ouvintes. Então, aqui na timeline do Facebook, a Catarina Soares mandando um bom dia para nós, e a Esmeralda Vale também já entrou. Marcos Barreto, meu querido, você aniversariou esses dias, acabei esquecendo de parabenizá-lo no dia, então faço isso hoje, né? Porque dizem que as pessoas importantes comemoram durante 8 dias, né? As bodas. Então, como você é importante aí, do ICOR, um grande abraço para você, gosto muito da sua amizade. Bom dia também para o Afrânio Epifânio. Nilton Mourão, meu querido, acabou de entrar aqui na nossa timeline. Neudo Figueiredo, grande abraço. Davi Ximenes e o João Bosco Linhares, assim como o Ladislau de Oliveira. Grande abraço, Ladislau. Um abraço também para o Assis Costa aqui no WhatsApp. Justiça do Distrito condena Renan Calheiros, a informação que ele está dando aqui, como vem com o link, a gente não tem condições de verificar. Então, um grande abraço para vocês. Eu queria começar... telefone aqui, o microfone está dançando aqui, viu, Ricardo? Na verdade, sou eu que bato no bicho, ele corre para lá e para cá. Então, o que é que eu clipei hoje aqui para nós, para a gente fazer uma reflexão? Primeiro, está aqui na página Bolsonaro contra o relógio. Isso aqui está na coluna do Érico Firmo sobre o novo partido do Bolsonaro. Aliás, dizem que já vem um bocado de gente entrando, né, nesse partido. O presidente tem que reunir 500 mil pessoas até em 5, 6 meses, né, para poder ter um partido para chamar de seu e disputar as próximas eleições municipais. Ele vem falando, né, sobre Bolsonaro no Ceará e tal, a coluna toda foi o bolsonarismo. Aí, no final, ele comete uma coisa aqui, né, que é bom a gente falar porque a gente também dá a informação, porque aqui está desinformando. Ele diz, para ter condição de lançar candidatos nas eleições de 2020,
O novo partido, Aliança pelo Brasil, precisará estar formado até o começo de abril. Prazo é curto e improvável, diz ele. Né? Curto mesmo. Precisa colher 500 mil de assinaturas, o que não será difícil. Depois disso, há um rito lento na Justiça Eleitoral. Inclui conferência de assinaturas, designação de relator e está sujeito a pedido de vistas. O partido de Bolsonaro só disputará as eleições municipais de 2020 se for criado em tempo recorde, coisas sem precedentes. Aliás, esse governo é só o que tem coisas sem precedentes, é ineditismo, né? Se não, está aqui a desinformação agora, se não, Bolsonaro terá de negociar com partidos para abrigarem seus filiados, métodos bem velha política, né? Método bem velha política. É assim, o deputado não pode mudar de partido assim, sem mais nem menos. Então, ele não poderia fazer essa coisa da velha política para dizer, olha, vamos colocar os filiados aqui nesse outro partido. Não pode. E se o deputado mudar de partido, o presidente da legenda pode pedir o seu mandato. O mandato pertence ao partido, já definiu isso a Justiça Brasileira, em várias decisões. Aí o que é que acontece? Tem um negócio chamado em que circunstâncias o deputado poderia sair de um partido para outro sem perder o mandato, sem correr o risco de perder o mandato. Então, quando dá fusão de partidos ou criação de partido, ou então perseguição política, né, ou na janela partidária. O que o nosso querido Érico está querendo dizer é que os deputados poderiam aproveitar a janela partidária e ir para outro partido, mas isso não será possível agora nas eleições municipais. Essa janela partidária é um período designado pela Justiça de 6 meses antes das eleições, mas isso só se dá para deputados em fim de mandato. Os deputados hoje, se quisesse algum deles, por exemplo, participar das eleições municipais, estariam na metade do mandato. Então, eles não poderiam. Ou o presidente coloca esse partido dele para funcionar no prazo da Justiça Eleitoral, ou não haverá aliados, a não ser assim, em outros partidos, no PSL, simplesmente. Não pode ir para um outro partido, a não ser que ele não tenha mandato. Se ele não tiver mandato, ele pode ir para um outro partido. Só assim poderia ser. Então, só para confirmar, um deputado só pode mudar de mandato sem perder, né? Mudar de partido sem perder o mandato, neste caso aqui do Bolsonaro, ser bem claro no caso concreto, se configurar, se consolidar esse partido. Se o partido Aliança pelo Brasil estiver funcionando até 6 meses antes das eleições. Ele, sim, se for fundado, aí os deputados podem ir para o outro partido, podem ir para esse partido. E aí o que resta agora a luta é de, será possível levar, por exemplo, o fundo partidário, o tempo de televisão, que, aliás, é uma outra desinformação que eu vi hoje mesmo nos jornais e alguém grande falando, dizendo, por que o Bolsonaro, que está falando tanto em reduzir custos, por que ele agora está criando outro partido que vai ter recursos nossos? O recurso é o mesmo, tá, gente? Com 2 partidos, 3 partidos, ou 5 partidos, ou 500 partidos, o recurso é aquele, um recurso orçamentário, que será dividido entre eles, proporcionalmente pela bancada que foi eleita. Antigamente, o butim, digamos assim, né, a grana do fundo partidário era proporcional ao que estava na bancada federal, na Câmara dos Deputados. Mudou. Hoje é o que foi eleito. Então, se o PSL elegeu 54 deputados. Então, o fundo partidário do PSL para as próximas eleições é o proporcional a 54 deputados, mesmo que eles migrem para outros partidos. Aí haverá uma questão jurídica, né? Vão atrás para ver se conseguem levar. Certamente não, porque a lei é muito clara em relação a isso. Talvez consigam levar o tempo de televisão. Dito isso, mandar o Afrânio Epifânio está dizendo, bom dia, com a criação do novo partido do Bolsonaro, Aliança pelo Brasil, como é um partido de direita, e será que o PSL vai se aliar com o novo partido por ser um partido de direita?
Eu não entendi bem a sua pergunta, mas o PSL é um partido da direita, já, né? E o outro da Aliança da direita. E o que eu vejo aí, as questões aí, os rumores, é de o PSL se firmando com o DEM, com o Centrão, né? Talvez até numa fusão aí com o DEM. É o que eu vi por aí. Bom, notícia boa, Gilardi Alves, bom dia para você. E Elano Forlan, uma ótima quinta-feira. O Nilton Mourão, Deus te abençoe, irmão. Deus nos abençoe. Amém, meu querido, amém. TT Santos, bom dia, meu querido. Hoje estou ouvindo você pela Paraíso FM, aqui no vizinho Morrinhos, né? Só lembrando que hoje é dia de acarajé na Praça São João e você está convidado a saborear essa delícia. Então vai ver que ela está... vai ver que ela está aqui em Sobral. Não sei se eu poderei participar, mas quem quiser participar, experimentar o acarajé da nossa ouvinte, querida TT Santos, lá na Praça São João, à tarde, né? Wellington Pereira dizendo bom dia, Luciano e Nilton Mourão, internautas da Rádio Web Interative Metro Maranguape, retransmitindo e compartilhando o Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso de Sobral. Bom dia para o meu querido Paulo Regis Porfírio, Adília Ribeira Magalhães, lindo e maravilhoso dia, meu amigo, uma amiga linda, como você, é bom a gente ouvir isso. Um bom dia para você, querida. O Eliandros Bezerra, bom dia, meu amigo, manda um abraço para Luzana Ponte Germana, Pedim, todos de Sobral e todos que fazem a farmácia Extra Center de Fortaleza. Olha o recado do cara aí. Osmar Mesquita, um grande abraço para você, meu querido. E o Soares, da Retífica Soares, dizendo que está na escuta diária. Vejo aqui notícia boa nos jornais. Bom dia também para o Elias Sobral. Mais um ano, esse já é o 19º consecutivo de redução do número de homicídios no Ceará. Então, isso é realmente de se comemorar, porque a gente vivia uma epidemia de violência, uma briga de facções, e em boa hora o governador Camilo Santana, no seu novo governo, resolveu mudar a sua atitude, a sua política em relação à bandidagem e principalmente no controle dos presídios, que até então parece que quem estava no comando eram as facções, talvez numa tentativa, né, numa filosofia de você colaborar, negociar com os bandidos, teria paz nos presídios e nas ruas. E ficou muito certo que isso era uma política completamente equivocada. É tanto que houve uma forte reação quando houve esse novo desenho. Nós temos agora 2 grandes secretários, o André da Segurança e o secretário Mário Albuquerque, comandando os presídios, botando moral nos presídios. E isso tem se refletido nos números da violência, na redução dos números de violência que tem arrefecido em todos os crimes, né? Latrocínio, homicídios, estupros. Isso é muito bom para nós todos, né? E nós estamos trazendo a notícia do Ceará, mas o Brasil como um todo tem caído. A Folha de São Paulo, né? Ontem eu disse até aqui para vocês que quando o Bolsonaro citou isso, Moro cita muito isso, né? Apreensão recorde de drogas, de cocaína, e a Folha diz, não, mas isso é coisa dos estados. Aí você viu ontem, por exemplo, o Witzel falando que mais uma criança, mais uma inocente, indo para a escola, olha o cenário, olha o contexto, foi atingida por uma bala perdida de confronto de bandidos no Rio de Janeiro e perdeu a sua vida. Aí fica o Witzel jogando para a União. Aí veja bem, a Folha de São Paulo não diz que é uma coisa dos estados. Aí o Witzel diz que, mas isso daí é a União, né? Sempre tem esse discurso. Na verdade, tinha que ter uma coisa conjunta, harmoniosa entre municípios, que diz que município não tem a ver com segurança. Tudo tem a ver com segurança. A sociedade tem a ver com segurança, né? Então, municípios, estados e também a União. Então, houve sim, e tem mérito sim, o governo Bolsonaro, porque, veja, quando o Ciro Gomes, né? Olha só, um cara insuspeito em relação ao Bolsonaro. Tudo o que o Bolsonaro faz serve de crítica para Ciro. E ele reconhece que, na questão da violência, o Bolsonaro agiu acertadamente, como coisa que nem Temer, nem Dilma, nem Lula tinham feito, que é o controle dos caras que estavam comandando os grandes bandidos, donos de grandes facções, comandavam grandes facções de dentro dos presídios, né? Era uma mordomia, era um spa
para esses caras. Então, Bolsonaro começou a botar moral, Moro, né? Começou a transferir bandidos, botar em presídio de segurança nacional, e isso tem, sim, se consubstanciado nos números de redução da violência. A queda do número de crimes violentos, letais, intencionais de 2019, de janeiro a outubro, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, chegou a 52%, olha só, em relação ao mesmo período de 2018. Outubro é o 19º mês de redução do índice criminal do Estado. Fortaleza segue no 20º mês de diminuição. A gente estava num ritmo insuportável, acelerado de crescimento de violência. Graças a Deus, a gente está fazendo agora um movimento contrário, que permaneça assim. Nos 10 primeiros meses do ano passado, foram contabilizados 3.864 crimes chamados de letais, intencionais. O cara quer realmente matar a outra pessoa, quer agredir. No mesmo período desse ano foram registrados 1.847. Olha só, eram 3.864 foram cometidos nesse período no ano passado, e neste ano caiu para 1.847. Entre as regiões cearenses, a que teve maior índice de redução foi a capital, com uma queda de 57%, quase 60%, né? O total de homicídios. Na região norte, a retração foi de 53%, caindo na região metropolitana de Fortaleza, a redução foi de 49%, passando de 1.112 para 567 crimes. O interior sul registrou queda de 46%. Quer dizer, depois de Fortaleza, a região norte foi a que mais caiu. Viva nós também aqui, né, que estamos vivendo melhor. Considerando apenas o mês de outubro dos 2 anos, Fortaleza teve uma queda de 56%, com o total. Aí vai aí os números. Então, graças a Deus, né, nós vivíamos uma epidemia de violência e isso tem caído substancialmente. E a Folha de São Paulo dizer que não tem a ver com Bolsonaro, né? Assim, como é que caiu então com Bolsonaro? Então, os governadores passaram a agir só quando Bolsonaro assumiu? Não, teve um conjunto, e é óbvio que tem também a ação dos governadores, e até alinhada com o discurso de combate à violência que elegeu Bolsonaro. Era um dos discursos, era esse combate à violência, de não dar trela para a bandidagem. Bolsonaro não gosta de bandido. Os outros também não gostavam, né? Mas alguns fazem uns discursos ambíguos. Discurso dos direitos humanos, a pessoa aí que tem problemas sociais. Não, tem bandido mesmo. E bandido bom é bandido preso, né? Essa frase não é minha. Não sei nem de que é uma frase, já virou anônimo, mas é o correto, que tinha aquela outra horrorosa, né? Que bandido bom é bandido morto, né? Não, bandido bom é bandido preso. Se bem que agora tem muita gente soltando um monte de bandido por aí, né? Bom dia para André Lima Ramos. Tem um bandidão preso por aí querendo, né? Aliás, o cara ontem estava dizendo, mas tem que atualizar a frase do Cid Gomes, né? Ele dizia que Lula está preso babaca, agora Lula está condenado babaca, né? André Lima, porque tem gente achando que Lula vai ser, como o Ciro disse, né? Lula fica vendendo, é um vendedor de ilusões, fica vendendo essa ideia de que ele poderá ser candidato, como vendeu na anterior até a última hora, e foi enganando as pessoas. E como tem gente que gosta de se enganar. Fantástico. Como tem gente achando, continua dizendo que foi o Moro que proibiu, que prendeu o Lula para não concorrer às eleições. A prisão não impede, né? Não foi Moro que prendeu. E é só Moro, mas quem prendeu mesmo foi um colegiado, foi o Tribunal Federal, Regional. E já foi confirmado também no Tribunal Superior de Justiça, já na 3ª instância. E vai ser até o fim. Bom dia para o Simão Oliveira. Ótima quinta-feira. Deus abençoe a todos. Bom dia também para o Veraldo Oliveira. Bom dia, meu amigo. Meu nome é Veraldo. Sou de Tuína, né? Onde fica Tuína? Você conhece, Ricardo? Massapê. Massapê. Ah, tá. Tá aqui, vizinho. Um abraço para o povo de Tuína, em Massapê, assistindo aqui ao nosso programa. 6h19. Antes de entrar nos outros temas que eu clipei aqui para a gente conversar, eu vou tomar uma água que está me avisando o Ricardo Gomes. Volto já. O curso de medicina com a melhor nota do Brasil
espera por você. Porque seu futuro não pode esperar. Processo Seletivo Medicina Unida 2020.1. Inscrições abertas. Reconhecida pelo MEC em 2018 como curso de medicina com a melhor nota do Brasil. Ingresse com sua nota do Enem a partir de 2016 em um processo seletivo totalmente online e agora com acesso ao FIES. Inscreva-se em unida.edu.br/vestibulares ou ligue 88-3112-3500. Unida, grande, do tamanho dos seus Mas eu não sei o sonhos. que é. Ofertas imbatíveis Maccabi. Preços e prazos imperdíveis no carnê pra você aproveitar. Só na Maccabi você compra guarda-roupa Carraro com 4 portas e espelho por apenas 12 vezes de R$ 49,90, sem entrada e sem nada de juros. E com a primeira parcela só lá pra janeiro. E tem mais, é no carnê. E tem mais, toda a linha de móveis, colchões e estofados em 12 vezes sem juros. Com a primeira parcela só lá pra janeiro. E ainda é no carnê. Maccabi, muito mais barato. Tem qualidade, bom atendimento. Vem pra Ótica H-Vision. Nas óticas H-Vision, promoção tamanho família. Na compra de 3 óculos completo, o 4º óculos é grátis. Isso mesmo, pague 3 e leve 4. Repetindo, na compra de 3 óculos completo, o 4º é grátis. É a promoção tamanho família das óticas H-Vision. Ótica H-Vision. Óculos sob medida pra você. A Plamovi surpreende mais uma vez e lança pelo 2º ano consecutivo a maior premiação de Natal do setor funerário de todo o Brasil. Neste ano serão 15 motos Honda 0 km e mais 3 mil prêmios extra. A Plamovi no ano de 2018 sorteou 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3 mil prêmios. Plamovi, a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234, 99403-3925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso FM. Estamos de volta pela Paraíso FM e também pela Rádio Assunção Cearense de Fortaleza. O telefone já está aberto, tá? 3614-9045, para quem quiser me ajudar a fazer o programa de hoje. Hoje eu resolvi, hoje eu vou querer falar isso. Então, já vou começar aqui com o Marcelo Reis, lá de Belo Horizonte. As pessoas gostam de acreditar em tudo, né? Bom dia para Lulu Araújo e para Sandra Cabral. Pois, né? Ontem vi gente inteligente, gente que eu gosto, dizendo essa bobagem, que teve uma jornalista aí do Correio Brasiliense, não sei quem e tal, que apurou que o gabinete do Bolsonaro tinha comprado uma passagem de Brasília para o Rio de Janeiro naquele dia lá que a Marielle foi assassinada. Gente, não é possível. A Globo, que tentou envolver o Bolsonaro nessa história, disse, está lá, o Bolsonaro teve 2 medições, porque assim, cada votação, para evitar que o deputado chegue no plenário e dê sua presença e caia fora, então até para ter legitimidade nas votações, a cada votação importante dessa, a mesa colhe a assinatura. O cara está lá na sua cadeira, ele faz só botar o dedo assim, é uma digital, né? Então ele põe só o dedo, pronto, tem ali o comprovante da sua presença. E a não ser que o Bolsonaro tivesse cortado o dedo e deixasse lá para alguém colocar a presença por ele, né? Então agora vem gente dizendo, olha, mas está aí, o Bolsonaro tinha uma passagem. Gente, aí o Marcelo Reis trouxe isso, foi bom que eu vou agora falar, e o próprio Marcelo já me trouxe aqui à época, né, o Guilherme Amado, dizendo, vou explicar para vocês, para quem não viu isso, tá? Uma jornalista, e aí as redes sociais, né, o povo da esgotosfera, gente sem escrúpulo. Aí vem um negócio, aproveitar, porque não gosta do Bolsonaro, aí põe de lado a lógica. Bolsonaro tem provas fortíssimas lá, ele tem 2 presenças de recolhimento de sua biometria na Câmara dos Deputados 2 vezes, uma às 5 horas e outra parece que às 8 horas. Ele tem vídeo, ele publicou vídeo lá, tanto dentro do gabinete como fora do plenário, ali naquele salão que dá acesso à Câmara dos Deputados. Aí mesmo assim tem esse tipo de gente que depois ainda acusa, vocês se elegeram, costuma dizer, tem uns bobos aqui,
Fake news, fake news. Olha só quem é que gosta de fake news. Pois bem, aí o Guilherme Amar está me mandando aqui, o Marcelo Reis, eu agradeço, né? Dados da Câmara e de companhia aérea reforçam versão de que Bolsonaro ficou em Brasília no dia da morte de Marielle. Rapaz, os caras querem fazer entender que o Bolsonaro foi lá e matou a Marielle. Só pode ser. Coisa mais doida, né? Os documentos mais... Bom, o que é que diz aqui? O tweet, para vocês entenderem, o tweet de uma jornalista em 14 de março, lá atrás, de 2018, dia do assassinato de Marielle Franco, gerou uma onda de suspeita nas últimas horas nas redes sociais. Na postagem, Bilenque, é o nome da moça, que trabalhava na ocasião no jornal Folha de São Paulo e atualmente é repórter da revista Piauí, afirmou, citando uma resposta que recebera da assessoria de imprensa do então deputado Jair Bolsonaro, que ele voltara mais cedo de Brasília para o Rio de Janeiro por causa de uma intoxicação alimentar. O tweet acendeu o alerta porque, a ser verdadeira a versão da assessoria de imprensa sobre o seu retorno mais cedo para o Rio de Janeiro, seria falsa a informação de que Bolsonaro estava em Brasília às 17h10. Foi neste horário que, segundo o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, ele interfonou para a casa do presidente e ouviu do próprio seu Jair a autorização para a entrada do motorista do carro usado para matar a vereadora. Entretanto, documentos da Câmara dos Deputados e uma fonte interna da companhia aérea Gol, ouvida pela coluna, isso foi o repórter que foi apurar, corroboram, na verdade, a versão de Bolsonaro de que ele estava em Brasília naquele dia e não no Rio de Janeiro. Os documentos mais fortes a favor da versão de Bolsonaro são os registros oficiais de sua presença e da votação nominal em plenário. Esqueci essa porra. Além da votação, além da presença que ele coloca o dedo, ele ainda tem que votar, está no painel. Será que alguém votou pelo Bolsonaro, né? Daqui a pouco vamos inventar essa história, né? A Câmara informou oficialmente, por meio da Lei de Acesso à Informação, que Bolsonaro registrou presença 2 vezes naquele dia no plenário. Às 17h41, Bolsonaro marcou presença numa sessão ordinária. 17h41. Se ele estivesse lá no condomínio às 17h10, ele teria que ter pegado um supersônico para se teletransportar, sei lá, uma coisa aí, para se teletransportar para Brasília. Ou então ele teria que ter o dom da ubiquidade, que é o dom de estar em 2 locais ao mesmo tempo. Dizem que Santo Antônio da Pádua tinha esse dom, de estar ao mesmo tempo, coisa estranha, né? Miraculosa mesmo, né? Estar ao mesmo tempo em 2 locais, é o dom da ubiquidade. Então, veja só, 17h10, o porteiro disse que ouviu lá, falou com o seu Jair, que autorizou a entrada lá do bandido. Às 17h41, Bolsonaro estava votando na Câmara dos Deputados, em Brasília. Entre uma hora e outra, temos aí 30 minutos apenas. Eu saí do condomínio Vivenda das Barras, da Barra, lá na Barra, atravessar a cidade do Rio de Janeiro até chegar ao aeroporto. O aeroporto mais próximo seria o Santos Dumont, mas certamente é o Galeão, então ainda mais longe. Mais 1 hora de voo. Chegando em Brasília, mais, no mínimo, 20 minutos, até chegar ao plenário da Câmara. Não dá, né? Muito bem. Às 17h41, Bolsonaro marcou presença numa sessão ordinária, realizada com horário previamente estabelecido. Nesta sessão, houve uma votação nominal e Bolsonaro votou às 19h36. Mais tarde, a Câmara iniciou outra sessão, desta vez extraordinária, marcada para qualquer momento pelo presidente da Casa para votar um requerimento de urgência, e Bolsonaro registrou a presença às 20h38. Todas essas marcações são biométricas, ou seja, Bolsonaro tinha que estar lá naquele momento para se fazer presente no sistema da Câmara. Também conta a favor da versão do presidente
uma nota fiscal de almoço na Associação dos Servidores da Câmara, na ASCAD, às 13 horas e 28 minutos do mesmo dia, no valor de R$ 27,27. 2 documentos que constam na prestação de contas da verba de gabinete de Bolsonaro aumentam, num primeiro momento, a dúvida sobre onde ele estaria. 2 passagens aéreas da Companhia Aérea Gol de Brasília para o Rio de Janeiro, uma para o aeroporto Santos Dumont e outra para o Galeão. Bolsonaro comprou as duas usando a chamada cota parlamentar, nos valores de 1.032 e 1.024. Os horários dos voos não são informados no site da Câmara, tampouco se o passageiro, Jair Bolsonaro, embarcou ou não usando aquele bilhete, uma vez que os deputados têm direito a pedir reembolso mesmo sem ter usado a passagem. E aí o cara coloca os documentos. Isso é boa apuração, né? Uma fonte da Gol, ouvida pela coluna, sob a condição de anonimato, entretanto, afirmou que Bolsonaro não voou naquele dia, nem em qualquer outro de março de 2018 pela companhia. Ou seja, os 2 bilhetes não foram usados e a Câmara pagou por tickets perdidos, que não é ilegal. Ticket perdido é assim, o cara marca, compra passagem, não vai e faz um pagamento lá. De todos os dados apresentados, o mais forte para provar que Bolsonaro estava em Brasília são os registros da Câmara, que se tornaram biométricos desde o escândalo dos deputados pianistas, em 1990, que foram flagrados registrando presença para colegas que não estavam na sessão. Na época, bastava colocar uma senha lá. A partir daí, né, por causa dessa desgraça, dessa fraude, aí agora é biométrico, é digital do cara. Sem ela, você não consegue. Segundo a revista Piauí, a repórter foi orientada a não falar sobre o assunto enquanto estiver apurando a história, como é praxe em qualquer redação. A hipótese mais plausível é que a assessoria de imprensa de Bolsonaro, na ocasião, tenha mentido para a repórter, o que não seria a primeira vez. Como as assessorias dão, né? Às vezes não conseguem encontrar e querem se livrar do repórter e dizem qualquer coisa. Não, ele viajou, teve mais cedo, teve intoxicação, inventa essas histórias. Na verdade, acho que pouca gente soube disso, mas quem está nas redes sociais, com certeza, ouviu essa história da repórter que teria colocado, tirar um Twitter dela, dizendo, olha, tem aí essa história, quem quiser pode ir atrás, que ele viajou, tem nada a ver, tá? Ele estava na Câmara dos Deputados. Vamos aqui. Paulo Roberto Soares Nobre. Deixa eu ver aqui que mais assim. Erandi Ponte, bom dia. Hoje estou na escuta em Catunda. Abraço aí o pessoal de Catunda. Jesus Alves, bom dia para você. Marcos Gildo também entrou, Wagner Viana. E o Paulo Roberto Soares diz, Luciano, coloquei no grupo WhatsApp, se for repetido, me desculpem, um vídeo do Flávio Bolsonaro citando nova plataforma chamada TV Bolsonaro, tendo em vista muitas restrições do Facebook, etc. Talvez, né, o Bolsonaro, o Carlos, está fora das redes, né? E essa história da TV, essa plataforma não é nova, viu? Eu já tinha visto outra vez essa plataforma de televisão. Bom, Wagner Viana, bom dia, Luciano. Não custa lembrar que Bolsonaro foi absolvido pela acusação de fake news nas eleições. Já Haddad foi condenado por isso. É verdade. Os dois lados se acusaram de propagação de fake news. E Haddad foi multado. Os dois têm um processo. O processo do Haddad também, tem que dizer, esclarecer, é mais rápido, né? O do Bolsonaro está dentro de uma chamada AIGE, que é um processo mais demorado. O do Haddad foi mais simples e foi constatado realmente, o próprio Google confirmou, né, respondendo à justiça, que o Haddad teria pagado, né, para divulgar coisas erradas de Bolsonaro. Muito bem, Paulo Roberto, bom fim de semana a todos. Amanhã tem programa? Sim, senhor. O Brasil para, nós não. Nós estaremos aqui amanhã, através, né, ao vivo, lá nos estúdios da Assunção Cearense, junto com o meu querido colega Nilton Mourão, fazendo uma interação com eles. No Lu Araújo Mesquita, fico muito triste com todas essas pessoas que não têm lucidez. Eu acho que tem lucidez, acho que falta caráter. Eu tenho uma vontade enorme
de tentar, de ver alguma coisa errada no Bolsonaro. Eles estão, porque todo dia a gente via coisas de corrupção nos governos anteriores, nesse não tem. Então eles endoidam, cadê o que é que tem alguma coisa para pegar o Bolsonaro? E tentam o tempo todo dia inventa uma coisa, todo dia tem um factoide para falar sobre Bolsonaro. Eliane Bezerra, a melhor coisa que existe é Bolsonaro criar um novo partido. Vejam que essa semana, uma vereadora denunciada em Calcaia por indicação de pessoas em concurso público. Maracanaú teve o presidente da Câmara preso. O Ministério Público não investiga os famosos fake pagos aos suplentes de vereadores em Maracanaú. Ou seja, só um partido novo poderá livrar nosso presidente desse câncer existente nos partidos. Aliás, eu não comungo desse seu otimismo, né? Porque faz tempo que se criam partidos no Brasil e as práticas continuam as mesmas, lamentavelmente. Por Bolsonaro, politicamente é interessante a criação do partido, porque esse partido já existia, né? Não era essas coisas, era um partido nanica, ele usou o partido para se eleger, porque tinha que usar um partido, não era o partido dele, e é nisso que eu disse ontem, acho que foi o Boto, meu querido Expedito Boto, dizendo, não é falta de liderança o Bolsonaro criar um partido, não. Ao contrário, ele não tinha partido, ele não criou partido nenhum, o PSL não era partido dele. Ele estava atrás, antes dele se candidatar, ele estava atrás, vendo que partido ele iria entrar para poder se candidatar, para se viabilizar eleitoralmente, só para isso. E aí o partido se envolve em várias bandalheiras que não tem nada a ver com ele, e toda vida que essas bandalheiras vêm à tona e são divulgados na imprensa, diz lá, é o partido do Bolsonaro, não é o partido do Bolsonaro. E o partido como que não quis conversar, não foi inteligente. Como é que você tem um presidente da República, um partido que não era nada? Está pensando só na circunstância, tem uma grana aí. Mas como é que vai ser vocês que se elegeram com o prestígio de Bolsonaro? Será que vão repetir a mesma performance nas próximas eleições? Seria mais inteligente dividir o poder. Poxa, vamos se eleger. Vamos cair nos braços do povo. É quem detém o poder. Então, por que não dividir também esse poder partidário com o presidente? Mas não. Era só o povo do Bivar. E quando vinha o bônus, né? Quando vinha o ônus, quando se falava de laranja, era o presidente do PSL. Era o presidente do Bolsonaro. Então, realmente, nesse aspecto, é melhor você ter um partido. E aí sim, demonstra a liderança. Se ele conseguir realmente criar o seu partido, levar uma boa quantidade de deputados e manter esse partido, e tiver uma boa performance eleitoral nos municípios, aí sim que vai demonstrar a sua liderança. Agora não é demonstração de dizer, olha, ele não tem liderança porque está fazendo um novo partido. Doutor Ângelo Magalhães, de Chaval, um grande abraço. Será se ele se preocupa em desvendar o assassinato de Celso Daniel e as 8 testemunhas? Realmente é um caso escandaloso e sem resolução. Celso Daniel foi prefeito pelo PT e, a partir daí, um rosário de execuções que a polícia não conseguiu desvendar até hoje. E há fortes indícios e há fortes denúncias, né, que apontam Lula como mandante. Não sou eu que estou dizendo. Indicações. O Marco Aurélio, por exemplo, é um dos que diz isso. E havia outras investigações. A filha lá, a deputada Marília, que ela até paraplégica, ela diz isso, a família teve que sair do Brasil e acusa o Lula de ser um dos participantes. Bom dia para Leila Albuquerque, doutor Ângelo, acabei de falar com ele, Marcelo Reis, e ainda teve aquela treta, cada dia fala uma coisa sobre fake news, ele está dizendo, e ainda teve aquela treta com o príncipe Orleans e Bragança, que a Mônica Bergamo espalhou ontem na Folha de São Paulo. Ninguém sabe se há veracidade naquela história. Marcelo é um cara muito antenado, se informa de tudo. Surgiu aí o próprio Frota, fez prosperar esse tipo de boato. O ruim da fake news é quando um jornal grande como a Folha de São Paulo se imiscui nisso, né? Então, a Bergamo disse que o príncipe de Orleans e Bragança, deputado federal, é chamado de príncipe, né, porque ele é da família imperial, que ficou aqui no Brasil e defende o retorno da monarquia. Se elegeu um cara muito culto e possivelmente seria um vice-presidente
Lembra que também, assim como Bolsonaro procurava partidos, procurava também um vice, que acabou sendo o Mourão. Mas o Príncipe era um dos cotados. E o que aconteceu? Segundo o próprio Bolsonaro, o Bivar, que queria também ser vice, fez um dossiê, tirei ali umas fotos, e a Mônica Bergamo disse isso, né? Seriam umas fotos de suruba gay. E a partir daí o presidente, né, voltou atrás, olha, puxa, como é que é esse negócio aí? Foi um dossiê bancado, segundo o próprio Bolsonaro. Isso veio à tona agora, numa conversa, que o Bolsonaro disse, olha, quem era para ter sido meu vice era você, e não o Mourão. E ainda quiseram deslustrar, dizendo, e não aquele Mourão, como se o Bolsonaro não gostasse do Mourão. Olha, se não gostasse, lá cedo não teria colocado, né? E o Mourão está muito bem hoje. No início, não, tinha umas refregas, né? Bolsonaro dizia uma coisa, parecia até que o Mourão era o antípoda, era o outro lado de Bolsonaro, né? Aí pronto, a Bergamo disse isso, o ministro de Orleans e Bragança já esclareceu, disse, olha, não sou gay, não participei de suruba gay, e foi uma armação que fizeram contra mim para tentar me queimar, e deu certo na época, né? Porque aí ele não foi o vice. Então, hoje nós temos como vice o Mourão. Isso serve até de certa blindagem para Bolsonaro. Eu acho que às vezes a esquerda, quando pensa, né, vamos empichar o Bolsonaro, dar um jeito de tirar, aí pensa, lembra, né, que, olha, o vice é o Mourão, um militar. Pode ser ainda pior para eles, né? Então, de certa forma, acaba sendo uma espécie de blindagem para o Bolsonaro. Então, bom dia para o nosso querido Haroldo Evangelista, que está aqui no nosso grupo. Paulo Nobre mandou aí essa história que ele acabou de falar, né, que tem uma plataforma de televisão, de vídeos, que eles vão tentar se comunicar, porque o Facebook tem... Eu, por exemplo, o Sobral Post fez uma matéria, e a gente ia impulsionar, e tinha uma foto de uma garota, uma mão silenciando a garota para ilustrar a matéria. E ela com os olhos arregalados, né, de quem está. Então, o Facebook disse que violava a política dele, porque seria uma foto agressiva. E até explicou, por exemplo, se você coloca uma foto com uma arma apontada contra como se fosse contra os internautas, então ele acha que isso é ofensivo e viola a política deles e não permite. Nem para ganhar dinheiro, nem se você quiser impulsionar, eles não aceitam, porque acha que é uma coisa ofensiva, sensacionalista. E a foto lá era uma foto linda, está ainda lá, se quem quiser atrás, está na matéria lá do Sobral Post, que a gente está fazendo uma série, a gente não vai se calar, o Sobral Post está fazendo uma série de reportagem sobre abusos sexuais sofridos por crianças e adolescentes nas escolas de Sobral, até que as autoridades procurem discutir isso, estudar o que está acontecendo. Por falar nisso, vou aproveitar aqui a deixa, tem hoje, a Câmara Municipal lá de Fortaleza faz isso, então é até um exemplo para a Câmara Municipal de Sobral, principalmente aqui, né? Eles estão fazendo, pena que eu não clipei, está no jornal O Povo de hoje, eu achei que tinha clipado, eles estão fazendo um curso para identificar abuso sexual em crianças e adolescentes. Então, fantástico isso aí, junto com a Fundação Demócrito Rocha, né? Deixa eu ver aqui, eu não clipei, mas tem aqui. Essa matéria é importante aqui para Sobral, porque é uma coisa completamente estranha, porque está aqui, oficina capacita para identificação de casos de abusos de crianças. Chama-se Infância Protegida. Atenção, senhores vereadores, vocês que estão calados diante dessas aberrações que acontecem em Sobral, uma voz ou outra se levanta uma vez ou outra na Câmara, enquanto as crianças estão sendo abusadas e sofrem, além do abuso, sofrem uma outra violência, que é a tentativa de silenciá-las, de calá-las, de fazer com que esses crimes não venham à tona. Deviam seguir esse exemplo. Chama-se Infância Protegida. Ontem, eu quero retomar e dizer, nós, há 17 casos, e já sabemos que é mais, estamos levantando isso, e vamos tentar trazer para a sociedade sobralense a história de cada um desses casos. Ontem, teve mais uma história.
de uma criança de 14 anos, um adolescente, que foi abusada por um professor e foi arquivado por falta de provas. A criança está lá, com a vida despedaçada. Tentou se matar 2 vezes. Ontem aconteceu o primeiro encontro presencial do projeto realizado pela Câmara Municipal de Fortaleza. Atenção, Câmara Municipal de Sobral. Siga o exemplo. E a Fundação Demócrito Rocha. Os sinais, aliás, tem também uma boa campanha, neste momento, a Igreja Adventista tem feito nas redes sociais também uma boa campanha de como você identificar que a criança foi abusada. A criança se cala, geralmente por ameaça do predador, do abusador. Mas há vários sinais que gritam. E a Igreja Adventista traz uma campanha. Procurem isso, para você identificar quando é que uma criança pode ter sofrido abuso. O seu filho pode ter sofrido abuso. Fiquem atentos aos sinais que eles emitem. Eles gritam, eles pedem socorro. Os sinais de abuso e da exploração sexual contra crianças e adolescentes quase nunca são claros. De acordo com a advogada Leila Paiva, meninos e meninas devem ser orientados desde pequenos, aqui uma orientação para os pais, sobre o que é e não é permitido que um adulto faça com o seu corpo. A informação deve ser adequada ao entendimento da faixa etária. Esse curso esclarece isso, tá? A educação sexual é um dos pilares, segundo ela, para a prevenção desse tipo de violência. Precisamos falar com as crianças, desde muito pequenas, o que um adulto pode ou não fazer com o corpo dela. E, ultrapassados esses limites, que elas contem para alguém adulto em quem confiem, ou gritem. Essa é a forma mais eficaz de se prevenir a violência, apontou a especialista ontem, durante a palestra Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. O encontro foi o primeiro de 4 reuniões do projeto Infância Protegida, uma parceria entre a Fundação Demócrito Rocha, Câmara Municipal de Fortaleza e a Universidade Aberta do Nordeste. A matéria fala mais, né? Um curso à distância. Então, que a Câmara Municipal de Sobral replique aqui em Sobral, faça esse curso à distância, ou presencial, replique essa iniciativa, pode ser os mesmos atores, procurem, que já têm, né, expertise nisso, procure a Fundação Demócrito Rocha, que é do jornal O Povo, procure a Universidade Aberta, ou procure outros protagonistas aqui mesmo em Sobral, Defensoria Pública, pessoas que possam ajudar no exercício, na proteção à infância. Porque em Sobral, lamentavelmente, as crianças estão sendo abusadas dentro das escolas. A maioria dos casos de abuso sexual em Sobral acontece nas escolas. E eu já soube que em Ipu também está complicado a situação. Então, nós temos que tomar... Não podemos ficar parados, simplesmente, e dizer que é fake news, que não existe. Existe, é sério e deve ser enfrentado esse problema. Não pode dizer que é caso isolado e não pode dizer que é coisa da oposição. Isso é irresponsabilidade. Isso é agredir os direitos das crianças e adolescentes. Vocês que gostam tanto de falar de direitos humanos, principalmente quando é da defesa de bandidos, procurem ouvir as crianças. Elas gritam, às vezes, até no seu silêncio. Quando muda o comportamento, quando não querem mais ir para a escola, fiquem atentos. Uma coisa interessante, olhe os desenhos das crianças. Isso é a Igreja Adventista que me chamou a atenção. São sempre coloridos. Quando os desenhos, quando começa a cor começa a sair das atividades das crianças, quando os desenhos são em preto e branco, é um sinal de alerta. Fique atento, converse com seu filho. Às vezes ele tem dificuldade de conversar, de se abrir, principalmente se foi ameaçado. Olha, se você falar, eu mato você, mato seu pai,
mate sua mãe. Foi o que o bandido lá da Escola Integral, Dorilene Aragão, disse para a adolescente. E a menina, dentro do silêncio, faltava explodir. E explodiu como? Na verdade, implodia, né? Daqui a pouco estava tomando remédio, não via mais sentido na vida. Ela não tinha... Primeiro, não podia falar com os pais. E estava na escola, o cara agredindo. Ela não queria ir para a escola, porque o agressor estava lá e a mãe querendo que ela fosse. E ela dizendo, nem se me bater eu vou. Então, estava uma coisa muito séria. Aí era muito claro, né, o grito dessa garota. Mas nem sempre são assim tão claros. E os pais devem investigar isso daí. Então, atentos os pais. E o exemplo para a Câmara Municipal de Sobral. Façam alguma coisa em direito das crianças. Porque a última demonstração que vocês deram, um adulto bruto, sem sensibilidade, tentou calar uma jovem vereadora mirim, Thalita, se eu não me engano. Deplorável. Tinha que ter uma repreensão pública. Ele fez uma repreensão, em particular, e pública da criança. Fez bullying contra a criança. Então, ele é que deveria ser publicamente repreendido. E não tem ninguém que faça isso nessa Câmara de Sobral. Essa Câmara tem dado muito exemplo ruim para a sociedade sobralense. Bom dia para Márcia Pereira. Para o José Basílio, ele diz, Luciano Clever, que Deus nos ajude para que pulamos essas muralhas humanas. Bom dia para o Valíris Avelino. A Valônia, né? Fazia tempo que não vi aqui você, Valônia. O Edmar Cordeiro, a Valônia diz, bom dia, Luciano, acompanhando o trabalho de vocês como todas as manhãs. Parabéns, olha aí. O Alberi Berizim também, mandando bom dia para nós. Doutor Paulo Roberto Nobre. Luciano, nunca o PT levantou a bandeira de quem matou Celso Daniel. Essa é a maior prova. Elisbon Castro, bom dia. Esse tipo de notícia plantada por certos profissionais da imprensa faz o povo desacreditar dos veículos de comunicação. Vide as últimas pesquisas. É verdade, porque sempre que tinha nessas pesquisas de credibilidade, a imprensa estava sempre lá em cima. E agora não está mais. É bom que os profissionais repensem isso. Assim como o STF também perdeu o respeito total da sociedade brasileira. E por falar nisso, ontem teve uma equipe da OCDE que o Brasil está para entrar na OCDE, então, né, tem aí os requisitos para isso. E duas coisas, eles disseram ontem aqui, se reuniram com todo mundo, e eles dizem na cara, os técnicos, né, se reuniram e disseram, olha, senhor ministro Toffoli, essa história do COAF que o senhor fez não segue os padrões internacionais de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Esse negócio de lavagem de dinheiro é um combate internacional, porque os dinheiros, né, trafegam de um lado para outro. Então, precisa que cada país colabore. Então, a sinalização que o senhor Toffoli deu lá, travando aquela ação a pedido de Flávio Bolsonaro, e a partir daí ele travou tudo, não ajuda na corrupção e no combate, não ajuda no combate aos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro. Disse mais, essa última do STF, aqui ele fez especificamente a um ministro que é o presidente circunstancial, né? É o presidente do STF, Dias Toffoli. Mas também falou sobre o STF, essa decisão de soltar os bandidos. É coisa que só tem no Brasil. Só existe no Brasil. Essa coisa aí de só pode prender quando for o último recurso for observado. Disse ontem o ex-presidente do STF, Sidney Chances, puxa, o Brasil gasta muito com a primeira instância e a segunda instância para não valer de nada. É melhor então acabar com a primeira instância e a segunda instância. O processo vai. O STF vira um tribunal criminal, penal, como tem acontecido nos últimos tempos. Como é que não vale nada o que está na primeira instância? Como é que não tem consequência aquilo que ocorreu lá na primeira e segunda instâncias? Se condenou, tem que ir para a cadeia. Então, os técnicos do OCDE dizem, olha, não é o que o mundo pense do Brasil. É a percepção que o brasileiro tenha sobre a impunidade que vai refletir nos critérios da OCDE. É a percepção que nós temos. E a percepção hoje, com essa atitude do STF,
é de que nós somos o país da impunidade. De repente, 5 mil bandidos podem ser soltos. 8 da Lava Jato já estão no meio da rua. Até um cabo aqui no Mucambo, né, Assis, que também está na rua e fazendo festa. Festa para bandidos. Se estava preso, é porque foi condenado. Aí o cara solto é festa na favela, né? É festa na bandidagem. Então, isso daí passa uma percepção para o povo brasileiro. Nós, brasileiros, que sempre achamos que cadeia era para pretos, pobres e putas, e mudamos essa percepção a partir da Lava Jato, quando pela primeira vez na história, poderosos, tanto do mundo empresarial quanto político, foram para as grades, para de trás das grades, a gente pode voltar atrás. Então, se essa percepção mudar, ela vai se refletir lá no nosso ingresso na OCDE. A OCDE, partidos sérios, países sérios, tem requisitos para fazer parte desse clube dos países ricos, países desenvolvidos. Então, se o Brasil quer entrar e ter as benesses por participar desse clube, tem que fazer o seu dever de casa. E o seu STF fez exatamente o contrário. Porque está, sim, passando a percepção de que nós somos um país de impunidade. Que, de novo, nós não vamos conseguir prender os poderosos. Só os ladrões de galinha é que irão para a cadeia. Bom dia para o Auriclécio Macedo Rocha. Grande abraço para você, meu querido. O Egberto Feitosa, Olavo Souza, Sandra Cordeiro, acordando agora, né, garota? Vai lá, viu? Faça o que você me prometeu. Gustavo Pelizon, acabou de entrar. Olha aí, cara, jornalista Gustavo Pelizon. Que alegria tê-lo por aqui. Maria das Dores Cordeiro, um abraço. Aristeu Ferreira Lopes. O Aristeu disse que bom dia, pensando passar logo mais na bela cidade de Varjota, caro Luciano. Pois é, eu sou do Araras, né? Que alguém quis botar. Olavo Souza, por falar de inimigos do governo Bolsonaro, pensar 2 vezes antes de querer o impeachment, quando lembra que o vice é o Mourão. Fiquei espantado com o posicionamento do Lobão, entrevistado pela Leda Nagli, declarando que o impeachment do Bolsonaro é a maior emergência do momento. O que ele tinha fumado, esse cara? Ele disse que quer o Mourão na presidência. Olha só. Não é só porque o cara queira o vice que você tem que empichar, não. Tem que ter as condições, né? Eliano Bezerra, quero parabenizar seu programa pela excelente colocação de discurso em cada tema. Saudade de quando conversávamos na Assembleia Legislativa. Eu passei um tempo lá, quando eu trabalhava como deputado de saudosa memória, deputado professor Teodoro. Amigos, tinha mais aqui, mas já está na hora de me despedir de vocês. Tinha que falar aqui sobre a invasão ontem, né, da embaixada da Venezuela, um bando de doidos, né? Na verdade, era o pessoal do Guaidó. É porque tem uma situação esdrúxula, né? O Brasil reconheceu o governo de Guaidó, que é autodeclarado presidente da República, e na embaixada ainda são pessoas que se remetem a Maduro. Então, nessa ambiguidade, uns doidinhos lá também do Guaidó invadiram a embaixada, aí correram lá os deputados, o PT, a CUT, a Maria do Rosário, o Mário Pimenta, foram lá um enfrentamento, e ao fim, no fim da tarde, graças a Deus, os caras desocuparam a embaixada, e no momento em que o Brasil cedia o encontro da cúpula dos BRICS, né, os partidos aí da Rússia, o Brasil, China, etc., que Índia, né, um encontro internacional, os caras querem alguma coisa aí, besteira aquilo dali, enquanto não houver o governo dizendo como é mesmo, tem que manter, e o Brasil, pela Convenção de Viena, tem que dar todo apoio, tem que garantir toda a segurança para o corpo diplomático que está lá. Dito isso, 6h58, Ubério de Sobral, bom dia, amigo, sou Alberio, é Alberio do bairro Saboia, Ceará. Como seria ótimo se você e o Assis Nascimento tivesse mais tempo do programa, só assim seríamos bem informados. Pois é, tem gente que pensa diferente, né? Mas fazer o quê? Muito obrigado pela audiência, pelos seus comentários. 6h58, lamentavelmente, né, o tempo se acabou e nós temos que desfazer a conexão entre Fortaleza, a Rádio Assunção Cearense, e Sobral, na Paraíso FM, essa rádio maravilhosa, líder de audiência, e retorna o comando do programa De Olho na Cidade, o grande comunicador Assis Nascimento, ao lado do seu Ricardo Gomes. A todos vocês,
Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Este é Luciano Clever, que retorna amanhã, se Deus quiser, aqui na Paraíso FM, com a conexão com Fortaleza.